Estamos começando mais uma aula do nosso telecurso de Introdução à Ciência Política e continuamos estudando as instituições políticas. E as instituições de hoje são os grupos de pressão e interesse. A existência de lobbies, grupos de pressão e grupos de interesse é uma realidade. Eles agem para influenciar as decisões políticas em seu favor. Lobistas trabalham para terceiros e são remunerados. Grupos de pressão e de interesse trabalham para interesses particulares, corporativistas. A diferença entre eles está na natureza das questões que defendem e na forma como se organizam. Oi, professor. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Professor, quando nós ouvimos falar de pressão, grupos de pressão, em se tratando de política, o que nos vem à mente são aqueles grupos que intermediam o poder dentro das instituições políticas, são os lobbies, às vezes até ações meio escusas dentro do universo político. Grupo de pressão e interesse é tudo isso ou mais que isso? Bom, quando nós falamos nesses grupos que atuam na sociedade, especialmente nas chamadas sociedades abertas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de três instituições diferentes. Primeiro, os lobbies, que foram os que surgiram primeiro. Lobby, em inglês, é o hall, aqueles halls de hotéis, o vestíbulo que existe nos hotéis, etc. As pessoas que trabalhavam em Washington, no lobby dos hotéis, onde moravam os deputados, né, passaram a ser chamados de lobistas. Por que razão? Eles iam perante os parlamentares, deputados e senadores, defender os interesses de grandes empresas, de grandes corporações. É preciso lembrar que nos Estados Unidos as ferrovias eram todas concessões privadas e isso tudo despertava enorme interesse porque eram investimentos muito caros. Lá se criou, portanto, essa instituição do lobby. O que faz o lobby? Pressiona de diversas maneiras, usando instrumentos lícitos ou, muitas vezes, ilícitos, para pressionar os congressistas, né? Os Estados Unidos foram, portanto, o primeiro país onde surgiu o lobby e o primeiro país onde o lobby foi regulamentado. Foi regulamentado por quê? Exatamente para ter algum controle sobre esses grupos. Isso era nas sociedades do século XIX, no fim do século XVIII e durante o século XIX, quando houve o grande desenvolvimento dos Estados Unidos. Essa instituição passou para as outras sociedades. Em algumas delas, né, esses lobbies continuaram atuando da mesma maneira. Mas na medida que nós passamos de uma sociedade de classes para uma sociedade de massas, os interesses da sociedade são tão vastos, tão diversificados, tão diversos dos outros, que os grupos que atuam politicamente passaram a utilizar outro nome. Quem deu a denominação de grupos de interesse foi o professor Ralph Dahrendorf. Por que ele chamou de grupos de interesse? Para diferenciar exatamente dos grupos de pressão. Os grupos de pressão são as entidades organizadas que não atuam só politicamente. Podemos dar exemplo. Os sindicatos, por exemplo. Os sindicatos atuam na área trabalhista, atuam na representação dos trabalhadores, mas atuam também sobre o Congresso, em defesa das leis que interessam ao setor do trabalho, né? Esses são os grupos de pressão. Por quê? Porque eles atuam de forma permanente. No entanto, há outros interesses difusos da sociedade que não atuam de forma tão organizada. São exatamente o contrário dos grupos de pressão, são esses grupos de interesse que existem e atuam eventualmente quando se organizam para atuar. No Brasil, isso tem ocorrido. De que maneira? O primeiro grande grupo de interesse que se manifestou na sociedade é fruto exatamente das nossas condições específicas. Nós temos o caso da política de proteção aos índios, que é a mais antiga, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios. Isso se tornou um grupo de pressão permanente em defesa dos direitos dos índios. A sociedade se diversificou e nós começamos a encontrar progressivamente outros grupos que atuam também à margem dos sindicatos em defesa dos seus interesses. Então,
Nós temos hoje uma infinidade de associações profissionais, algumas mais poderosas do que outras, e atuando ao lado dos sindicatos. A parte dos sindicatos, independentemente da ação sindical, eles exercem também uma atuação política. A diferença entre o grupo de pressão e o grupo de interesse é que o grupo de pressão atua de forma organizada e permanentemente, e os grupos de interesse atuam de forma eventual, né, e não organizados de maneira formal. Eles são organizados de maneira informal. Né? Há alguns que se transformam de grupos de interesse em grupo de pressão. É o caso, por exemplo, dos Sem Terra, né? Que não atuavam, começou com o sindicato, as ligas camponesas, do Julião, hoje se transformou numa série enorme de movimentos de grande importância, como o movimento dos Sem Terra, com algumas derivações, como o movimento de libertação dos Sem Terra, né, que protagonizou aquele lamentável episódio na Câmara dos Deputados. Mas isso faz parte da sociedade democrática. O que não faz parte da sociedade democrática é a ação violenta como a que esse grupo exerceu. Mas os outros grupos atuam tentando convencer e não tentando convencer pela destruição, pela agressão e pela violência.